Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e neste vídeo irei corrigir a prova que foi aplicada no dia 5 de novembro de 2022 pelo Instituto Mais para o cargo de Agente de Serviços Administrativos, Câmara Municipal de Cajamar. Aproveitem para ver também os outros vídeos do canal, pois existem aí muitas correções de provas de várias bancas, dicas rápidas, tudo para que você possa se familiarizar e se ambientalizar da melhor forma possível com a língua portuguesa, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Aproveitem, inscrevam-se aí no canal, habilitem o sininho para receber as notificações e desta forma, ficarem aí antenados com os assuntos da língua portuguesa que aparecem em concursos e que você pode também utilizar aí no seu dia a dia. Vamos iniciar então a correção, começando pelo texto base desse concurso, que é justamente o processo de interpretação textual. E muitos acabam perguntando, professor, como que eu faço para facilitar o meu processo de interpretação textual? Uma dica, é necessário que nós façamos aí várias leituras de vários textos das mais diversificadas bancas possíveis e de cada parágrafo nós podemos realizar uma pergunta e responder essa pergunta conforme o ponto de vista do autor, porque muitas vezes nós fugimos do ponto de vista que o autor do texto está ali mostrando. Nós devemos também realizar a leitura desse texto em voz alta. Percebam que não é possível fazer essas táticas aí no dia da prova, porque nós temos ali um tempo mais curto, um tempo que já foi pré-determinado. Mas, se nós criarmos esses vínculos, se nós criarmos aí essa estrutura, desenvolvermos essas táticas, ficará bem mais fácil para que eu me conecte ao texto e ao que o autor está aí falando. Vamos então desenvolver essa tática, esse método, diante do texto que apresenta aí nessa prova que foi realizada pelo Instituto Mais. Leia o texto para responder as questões de 1 a 8. A vida apresenta surpresas, mas há poucos como a que o intelectual Giovan Battista Clemente Nelli teve na primavera de 1739. Quem que era Giovan Battista? O intelectual. Há mais de uma versão do que aconteceu e os detalhes variam. Então, há mais de uma história em relação a esse assunto, ao qual será abordado nesse texto, e os detalhes podem se modificar. Então, aqui está mostrando que nós vamos nos ater à história contada pelo médico Giovanni Tardioni Tosetti, grande naturalista e cientista de confiança do Grão-Duque de Toscana, que viveu no século XVIII. O famoso médico Giolami, por hábito, foi jantar em uma de suas vilas com vários amigos. Um desses amigos era Nelli, mais tarde senador e cavalheiro. E Lame pediu a ele que trouxesse mortadela da loja do Ciossi, pois era a melhor de todas, narra Tosetti. Ele comprou 2 tiras de mortadela. Chegando à taberna, pediram um prato para colocar a mortadela. E nesse momento, o senador Nelli percebeu que o papel usado por Ciossi para embrulhar a mortadela era uma carta de Galileu, um dos mais importantes cientistas da história. Imaginem quando ele se deparou com esse papel, que era aí de Galileu. Galileu Galilei, um dos mais importantes cientistas da história. E esse papel estava aí sendo utilizado para embrulhar mortadela. Como que um documento aí tão importante de um dos maiores cientistas foi parar dentro de uma taberna para embrulhar mortadela? Então percebam aí que nós podemos fazer aí alguns questionamentos. Nós podemos também utilizar a nossa noção de mundo, nosso repertório, ao relembrar de quem? Galileu
Galilei, sim, que comprovou que o duplo movimento da Terra e que a velha estética medieval ela estava sendo rompida, porque muitos lá no período medieval não aceitavam a questão da astronomia, de estudos astronômicos, porque havia totalmente um pensamento teocêntrico, como Deus como centro de todas as coisas, não dando espaço aí para a ciência, mas depois com a queda do período medieval, do feudalismo, a implantação do capitalismo, foi aos poucos dando-se mais espaço à ciência, de forma gradativa, porque foi um período de transição, e essas ideias aos poucos começaram aí a ser aceitas. Percebam que esse conhecimento de mundo, ele nos ajuda aqui no processo de interpretação de texto, porque é um conhecimento ao qual eu já tenho interiorizado. Então, eu chamo isso de inferência. Informações as quais já estão interiorizadas e que me ajudam no processo da interpretação textual. Porque isso vai nos levar aí ao entendimento de algumas das questões que vão vir aí após o término da leitura de texto. Mas, retomando a história em que o texto narra, como que essa carta foi parar dentro da taberna e utilizada como um embrulho para colocar na mortadela? E era uma carta de quem? De Galileu Galilei. Galileu foi polêmico herói, que, entre outras coisas, transformou lunetas em telescópios, permitindo-lhe descobrir fatos novos e inimagináveis até então. Galileu colocou em dúvida a visão do cosmos de Aristóteles, que punha a Terra no centro do universo, aceita como a única verdade pela intelectualidade da época. Então só havia uma verdade. Não se permitia outras verdades no campo, da astronomia. E Galileu Galilei queria justamente quebrar esse paradigma, apresentando aí uma outra visão. Mas será que aceitavam que ele impusesse, com que ele ali colocasse o seu ponto de vista, a sua visão em relação ao conceito de universo, ao conceito de Terra? Esse daí é um dos questionamentos. Vincenzo Viviani foi o último discípulo de Galileu e cuidou dele até o final de sua vida. Ele o conheceu quando tinha 17 anos e não tinha nem 20 quando o professor morreu. Quando quem morreu? Galileu Galilei. Quem era Vincenzo Viviani? O último discípulo de Galileu. Depois, Viviani se dedicou a preservar e defender a imagem e obra de Galileu. Então aí ele falou, opa, Galileu morreu, vamos aí preservar e defender a imagem dele, já que nesse momento não é possível divulgar as obras dele. Então, o que o senhor Viviani fez? Ele coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre quanto pôde encontrar. Então, tudo que ele se propôs a encontrar, ele guardou. E quem conta esse fato? Conta Jean Baptista Venturi. Mas, para salvá-los da Inquisição e do povo intolerante, já que ele próprio era suspeito de ser uma pessoa sem religião, ele manteve as obras escondidas em casa, em um poço, onde armazenava trigo, conclui. Sabemos aí que no período da Inquisição havia muita ali condenação, a ideia de feitiçaria. Então as ideias ali de Galileu Galilei e que Viviani ali se propôs a guardar, se fossem aí descobertas, eles poderiam ser levados à fogueira, na Inquisição. E também de um povo intolerante a esses processos científicos. E
ele era considerado, ele era suspeito de ser uma pessoa sem religião, porque havia ali dogmas em relação às instituições religiosas que precisavam ser obedecidos. Então, o que ele fez? Ele manteve as obras do Galileu escondidas em um poço, onde ele armazenava trigo, porque ele pensou, eu colocando aqui essas obras, essas cartas de Galileu Galilei, onde eu armazeno o trigo dentro de um poço, não levantará suspeitas em relação a isso. Entre esses tesouros estava um manuscrito de Galileu em vários pequenos livretos, contendo um de seus primeiros estudos da juventude. Escreveu Viviani em 1674. Então percebam aí que essa história ela vai passando aí de tempos em tempos. E quando Viviani morreu em 1703, o destino dos livrinhos tornou-se incerto. A casa em que estavam escondidos o quê? Os livretos, foi herdada pelo abade Jacopo Panzanini, sobrinho de Viviani. E com sua morte em 1737, o poço foi aberto e muitos pacotes dos mencionados escritos foram movidos ou vendidos a mercadores para embrulho, conta Venturi. Então, aquelas cartas que o discípulo do Galileu Galilei guardou dentro de um poço para proteger e para manter e para que não fossem descobertas, após a morte dele, o que aconteceu? O poço ele foi aberto e muitos desses pacotes foram vendidos para mercadores. Com qual finalidade? Para embrulhar produtos. Então, associem aí com a ideia da mortadela, lá no início do texto, quando alguns homens foram à taberna. Então, nessa situação, nessa circunstância, vamos voltar para aquela mesa de amigos onde Nelly tinha acabado de perceber que a mortadela que havia comprado estava embrulhada em uma carta escrita por Galileu Galilei. Consciente da importância do achado, Targione Tosetti conta que tirou a gordura da folha com um guardanapo da melhor forma que pôde. Depois dobrou e guardou no bolso. Não disse nada a ninguém. E assim que pôde, correu à loja de Siós, de quem soube que, de vez em quando, um homem desconhecido vendia um maço desses escritos. Quais escritos? As cartas de Galileu Galilei que foram escondidas dentro do poço. Ele comprou todos os escritos em posse do lojista e o fez prometer que o avisaria se mais exemplares chegassem em suas mãos. Fizemos a leitura em relação ao texto, uma adaptação aí publicada pela BBC News, texto recente do dia 4 de outubro de 2022. Agora, vamos aqui à primeira questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que o cientista Galileu Galilei construiu um modelo sobre o universo que, beneficiado pelos recursos tecnológicos da época, não fala lá no início do texto que ele foi responsável por transformar lunetas em telescópio, rompia com o entendimento científico tradicionalmente aceito. Vamos fazer aqui uma releitura. Construiu um modelo sobre o universo que, beneficiado pelos recursos tecnológicos da época, rompia com o entendimento científico tradicionalmente aceito. Sim. Qual que era o entendimento científico tradicionalmente aceito? O de Aristóteles. E, beneficiado aí pelos recursos da época, que Galileu aí transformou lunetas em telescópio, ele construiu um modelo de universo. A letra A, ela está correta nesse sentido, conforme apresenta o texto. Letra A aqui, nós temos A, então, como uma alternativa correta. Mas vamos verificar as outras. De acordo com o texto, é correto afirmar que o cientista Galileu Galilei possuía uma mentalidade tão ocupada com questões da astronomia
que não demonstrava nenhuma preocupação com o destino de seus escritos? Ele demonstrava preocupação, sim. Somente os escritos dele não poderiam ser publicados por conta que, se alguém descobrisse, eles poderiam aí serem levados para onde? Para a Inquisição, poderiam aí ser mortos. Então, é correto afirmar que ele não demonstrava nenhuma preocupação com o destino de seus escritos? Ele demonstrava preocupação, tanto que quando ele morreu, Viviane, o que fez? Guardou os escritos de Galileu Galilei dentro de um poço, até que mais tarde foram aí descobertos e vendidos para mercadores para que embrulhassem produtos. Vejam aqui que não demonstrava. Cuidado com essas palavras aqui negativas. Ele demonstrava sim e não era nenhuma. Ele demonstrava muitas preocupações, porque se ele era cientista, o cientista quer que os seus experimentos sejam divulgados e sejam utilizados. Letra B, incorreta. Então, vamos percebendo aí a relação dialógica que eu preciso aí estabelecer em relação a esses exercícios de interpretação textual. Letra C. Galileu Galilei acreditava que a Terra estava no centro do universo, hipótese que fez dele um pensador aclamado popularmente. Ele era aclamado popularmente ou naquela época havia aí várias pessoas que criticavam devido ao pensamento teocêntrico, bem como prestigiado pela igreja? Ele era prestigiado pela igreja? Não, ele não era prestigiado, porque se ele fosse prestigiado, as suas obras elas seriam divulgadas. Sendo assim, a letra C, ela também está incorreta. Letra D. Galileu Galilei encarregou seus discípulos a que preservassem escondidos seus textos. Ele encarregou, em algum momento ele falou assim para o último discípulo dele, Viviane, esconda os meus escritos. Não, ele morreu, foi o Viviane que justamente se prontificou a esconder as obras do Galileu em um poço. Então, em nenhum momento Galileu Galilei encarregou os discípulos de esconderem esses textos, divulgando-os somente quando passasse o período da intolerância religiosa. Olhem aqui a palavra somente, realçando aqui. Mas em nenhum momento ele encarregou os discípulos e falou para que eles preservassem os textos. Ainda mais que divulgasse somente quando passasse o período da intolerância religiosa, quando fosse um período menos conturbado da história. Letra D também incorreta. A alternativa certa aqui na questão número 1 é a letra A. Vamos então à outra questão, a questão de número 2. Em relação à carta de Galileu, que serviu para embrulhar mortadela, é correto afirmar que este acontecimento, letra A, justifica a pouca importância que as teses deste cientista tiveram para a astronomia? Essas teses aí, elas tiveram pouca importância? Porque se elas tivessem tido pouca importância, os livros não contariam aí as teses, não falaria do movimento heliocêntrico, em que o Galileu comprovou o duplo movimento da Terra. Então, elas não tiveram pouca importância. Elas tiveram, sim, muita importância para a astronomia, tanto que depois elas foram tratadas futuramente e continuaram a ser estudadas. Letra A, alternativa incorreta. Letra B. Representa os descaminhos que a obra do cientista fez após a sua morte? Exatamente. Esses documentos aí que Galileu Galilei escreveu, ele não seguiu um caminho correto. Ele seguiu o quê? Um descaminho. Vejam aqui o prefixo des. Ele seguiu um caminho totalmente contrário do que Galileu esperava. Com a sua morte, Viviane escondeu dentro de um poço, ao qual ele
ao qual ele colocava ali o trigo dele. E foi após a morte de Galileu Galilei que Viviani fez isso. A letra B, ela está correta. Representa os descaminhos que a obra do cientista fez após a sua morte, porque ninguém esperava que, em um certo momento, esse documento iria parar em uma taberna, ainda mais embrulhando mortadela. Então, a letra B aqui é a alternativa correta. Mas vamos verificar a outra. Em relação à carta de Galileu, que serviu para embrulhar mortadela, é correto afirmar que este acontecimento é tão irrelevante e inimaginável que um leitor crítico certamente o interpretará como uma ficção? Não interpretará como uma ficção, porque a carta realmente existiu. E ela não é irrelevante e nem inimaginável, porque existem provas aí de que realmente Galileu Galilei existiu e deixou aí vários benefícios para a astronomia. Letra C, também incorreta. Letra D. Ilustra de forma muito criativa o quanto que a vida deste cientista esteve envolvida em lendas. Essa história é uma lenda, como por exemplo a lenda do Guaraná, a lenda da Vitória Régia. Não, a comprovação aqui é de algo verídico. Sendo assim, também não é a letra D de dado. Temos como alternativa correta a letra B. Vamos à próxima questão. E vamos falar aí de verbo. E vocês vão perceber que compreender alguns nomes, alguns modos verbais, como imperativo, subjuntivo, indicativo, nos ajuda muito a compreender a questão verbal dentro de textos. Vamos compreender primeiramente aí a questão. Analise a frase para responder à questão 3. O senhor Viviani coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre quanto pôde encontrar. Assinale a alternativa cuja forma verbal substitua a expressão destacada. Qual que é a expressão destacada? Pôde encontrar. Sendo assim, qual dessas alternativas substitui, sem alteração de sentido, o que foi destacado pôde encontrar? Será que a letra A podia ter encontrado? Será que a letra B se propôs encontrar? Será que a letra C tivesse encontrado? Ou será que a letra D poderia encontrar? Letra A, podia ter encontrado. Vejam aqui o verbo podia, que vem do verbo poder. Eu podia ter encontrado. Será que esse podia, ele me traz uma confirmação de que realmente a ação ela foi concluída com sucesso, de que ela foi totalmente concluída? Não, se eu mencionar aí para vocês, eu podia ter encontrado o livro. Você vai me questionar, mas você realmente encontrou? E é esse o sentido que o texto mostra? Ou o texto mostra de que realmente o senhor Viviani coletou e de que ele encontrou dos herdeiros? Sendo assim, esse podia aqui é um verbo que ele está no passado, ao qual nós chamamos de pretérito, ao qual indica uma ação a qual, pela escrita do podia ter encontrado, não se sabe se foi totalmente concluída, e no texto nós temos a informação de que a ação foi concluída, porque Viviani coletou, ele realmente fez isso em relação às obras de Galileu Galilei. Desta maneira, aqui eu vou chamar de pretérito imperfeito. O que é o pretérito? Pretérito é a mesma coisa que passado. Se eu menciono para vocês, eu lia um livro, olhem a terminação aqui, ia. Você irá me perguntar, mas você terminou o livro? É diferente de eu falar, eu li um livro. Temos aqui o tempo do verbo pretérito, que é a mesma coisa que passado, um pretérito imperfeito. Não é o caso mostrado no
texto e ele está no modo indicativo. O que é o modo indicativo? É aquele modo que expressa certeza. Letra A, então, incorreta. Pretérito imperfeito. Não se sabe se a ação foi totalmente concluída ou não. Letra B. Se propôs encontrar. O senhor Viviani coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre, quanto se propôs encontrar. E ele se propôs encontrar e encontrou. Aqui, nós temos como alternativa correta a letra B, porque ele se propôs a encontrar. Olhem só, tantas obras de seu mestre quanto pôde encontrar. Então, tudo que ele se propôs a encontrar, tudo que ele pôde encontrar, ele guardou lá dentro do poço. Só que depois, com a morte dele, com a morte do sobrinho, foram encontradas aí essas cartas, esses manuscritos, e tiveram aí os descaminhos, o destino levou aí a mercadores que utilizaram esses documentos tão importantes para embrulhos. Letra B é a correta. Letra C. Vamos verificar o porquê as outras estão incorretas. Modo indicativo indica certeza. Aqui nós temos tivesse encontrado. Esse tivesse encontrado, ele está em qual modo? Ele está no subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É aquele modo que expressa uma possibilidade. Se eu tivesse encontrado os livros, eu emprestaria. Notem aí que esse tivesse, ele não está expressando uma certeza, ele está expressando uma possibilidade. Então, anotem isso. Verbos no modo subjuntivo, eles expressam justamente o sentido de possibilidade. Vamos fazer a releitura aí do trecho utilizando como tivesse encontrado. O senhor Viviani coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre quanto tivesse encontrado. Só que é uma possibilidade, ele encontrou. Então, não está no modo subjuntivo. Sendo assim, a alternativa C, ela está incorreta. O senhor Viviani coletou, tanto dos herdeiros de Galileu quanto de outros, tantas obras de seu mestre, quanto poderia encontrar. Olhem só esse poderia, remetendo lá para o futuro. Ele poderia encontrar, mas na verdade ele encontrou. Dessa maneira, aqui também está incorreta. Mas, professor, e esse poderia? Esse poderia nós chamamos do quê? De futuro do pretérito. Mas o que é o futuro do pretérito? Como que pode o passado ter futuro? Eu tenho que ter a seguinte linha de raciocínio. Eu poderia ter encontrado todos os livros caso tivesse procurado. Então, é uma ação que eu projetei para o futuro, mas que devido a um obstáculo, a ação ela não foi concluída. Eu almoçaria com vocês caso tivesse tempo. Eu projetei uma ação para o futuro, mas devido a um obstáculo, a ação não foi concluída, ficando no passado. Prestem aí bastante atenção em relação às terminações verbais e de como eles são aplicados no texto. A correta aqui é a letra B. Se propôs encontrar, pôde encontrar. Questão número 4. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a colocação pronominal em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Quando nós falamos em colocação pronominal, nós precisamos pensar em quê? Em como os pronomes oblíquos átonos serão colocados. Em qual posição eles ficarão? Esses pronomes, eles podem ficar antes do verbo, primeiro que o verbo. Eles podem ficar no meio do verbo, ocorrendo assim uma ruptura. E eles podem ficar após o verbo. Como eles são colocados? Primeiro que o verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Mas antes disso, nós precisamos aí saber quais são os pronomes oblíquos átonos. E aqui também existe uma particularidade. Por exemplo, vou encontrar ela. Percebem aí que quando eu falo encontrar ela,
Parece que juntou tudo numa palavra só, encontrar ela. Igual acontece com mussarela. Vou encontrá-la, vou encontrar ele, vou encontrá-lo. Distraíram ela, distraíram-na. Então, esses termos também aí eles podem ser ajustados para que não pareçam aí uma questão de cacofonia, de emendar uma palavra na outra. Mas vamos aqui aos pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Os pronomes são me, por exemplo, encontraram-me, encontraram a mim. Se, encontrou-se. Te, nos, vos. O, por exemplo, encontrou-o, encontrou quem? Encontrou ele. Encontrou-a, encontrou quem? Encontrou ela. Me, se, te, nos, vos, o, a, lhe. Pediram-lhe emprestado. Pediram a alguém. Aqui temos os pronomes oblíquos átonos. E nós precisamos aí identificar como que eles ficarão posicionados. E existem aí alguns termos que podem parecer aí alguns nomes estranhos para alguns, mas que pela própria estrutura do nome, nós conseguimos aí fazer uma identificação. Próclise. Quando eu falo em próclise, se eu pegar aqui essas duas primeiras letras, o PR, vai me remeter à palavra primeiro. Então, os pronomes oblíquos, que são esses que estão aqui em cima, eles precisam ficar antes do verbo. Antes do verbo é uma próclise. Mesóclise. Esse termo aqui, se eu justamente me basear e fazer uma ideia com um me, é um meio. Essa mesóclise, ela pode aparecer aí em alguns textos, ela aparece aí em textos de livros da literatura clássica, nas escrituras sagradas, por exemplo, encontrar-te-ei, dar-lhe-ei. Percebam que o pronome oblíquo, ele acaba entrando aqui no meio do verbo. Por exemplo, dar-lhe-ei, darei alguma coisa a você. A mesóclise, ela sempre vai se remeter ao tempo futuro. Futuro do presente, em que eu penso no presente, em algo que vai acontecer no futuro, e futuro do pretérito, conforme eu mencionei anteriormente. Sim, eu iria, mas aconteceu alguma coisa que eu não fui. A mesóclise, ela vai aparecer nessas estruturas individuais, o futuro do presente e do pretérito. E o outro caso é qual? A ênclise, a qual eu consigo também fazer uma associação. O em aqui, eu posso fazer uma associação com encerrar. Encerrar é terminou. Então, a ênclise, o pronome oblíquo átono vai ficar depois do verbo. E eu não inicio frase com pronome oblíquo. A próclise, o verbo, ele vai ficar, ou melhor dizendo, o pronome, ele vai ficar antes do verbo. Mas ele precisa ter um acompanhante. E a mesóclise tem essa ruptura aí, e o pronome oblíquo fica no meio. Diante disso, vamos conhecer a questão e vamos aí localizando as colocações pronominais. E percebam que lendo aqui todas as frases da forma como elas foram colocadas, eu vou compreender perfeitamente cada um dos contextos. Mas o exercício está nos levando a utilizarmos o quê? A norma padrão da língua portuguesa, a gramática e normativa em que se pede o entendimento aí das regras. Letra A. A física de Aristóteles era uma verdade universal e ninguém contestara-lhe até então. Compreendi perfeitamente a linha de raciocínio aqui em que foi mencionada na frase. Onde que está o pronome oblíquo? O lhe. Letra B.
Quando deparei-me com aquele embrulho, descobri que era uma carta de Galileu. Aonde que está o pronome oblíquo? O me. Quando deparei-me, quem se deparou? Eu. A física de Aristóteles, ali na letra A, era uma verdade universal e ninguém contestar ali. Quem contestar alguém não contestou. Letra C. Só queria protegê-la. Aqui é aquele caso que eu mencionei para vocês, que poderia ficar. Só queria proteger ela de ser extraviada. Ela quem? A carta. E por isso escondeu a obra dentro de um poço. Letra D. Ao saber que era uma carta de Galileu, já removeu-lhe a gordura. O lhe aqui novamente. E aí, diante disto, qual a alternativa correta? Na letra A, verifiquem aqui que eu tenho o lhe. Eu mencionei para vocês que o pronome oblíquo, ele precisa ficar aqui antes do verbo. E eu tenho um outro pronome, que é o ninguém, que é um pronome indefinido, ninguém. Se eu chegar para vocês e falar ninguém foi à festa, vocês saberão quem são essas pessoas? Não. Então é um pronome indefinido. Dessa forma, o que ocorre? O pronome oblíquo átono está aqui depois do verbo contestar. Mas diante do pronome indefinido, diante de outros tipos de pronome, esse lhe ele precisa ficar aqui na frente. Então, nós temos uma posição de próclise. Estaria correto se a frase fosse: a física de Aristóteles era uma verdade universal e ninguém lhe contestara até então. O que nós temos que ficar atentos em relação a esse exercício é que não basta eu entender somente os pronomes, mas que outras classes gramaticais também atraem o pronome oblíquo para frente do verbo, como conjunções, advérbios, frases exclamativas, outros tipos de pronomes. Temos o caso também em quando aparece gerúndio, o verbo no particípio, mas que não é o caso de nenhuma das alternativas que estão aqui mencionadas, mas que eu posso aí apresentar posteriormente em outros exercícios. Letra A está incorreta. O pronome oblíquo precisa ser colocado na frente do verbo porque foi atraído pelo outro pronome que é o ninguém. Quando deparei-me, a letra B, quando deparei-me com aquele embrulho, descobri que era uma carta de Galileu. Deparei aqui é o verbo, que vem do verbo deparar. E notem que o pronome oblíquo está depois do verbo. Só que eu tenho aqui o quando. O quando ele é uma conjunção que indica o quê? Tempo. Então, diante de conjunções, a regra fala que o pronome oblíquo ele tem que ficar antes do verbo. Então, correto. Quando me deparei com aquele embrulho, descobri que era uma carta de Galileu. Letra B também incorreta. Letra C. Só queria protegê-la de ser extraviada e por isso escondeu a obra de um poço. O que nós temos que ter o conhecimento aqui é aquilo que eu mencionei para vocês. Proteger ela, encontrar ela, em que eu vou falar encontrá-la, encontrá-lo, protegê-lo, protegê-la. Encontraram ela, encontraram-na. Então, percebam que há necessidade de uma quebra ali para a substituição de uma letra para que sonoricamente fique aí viável de ser mencionado. Então, só queria protegê-la, está correto. Essa alternativa aqui é a correta, letra C. Letra D. Ao saber que era uma carta de Galileu, já removeu-lhe a gordura com todo o cuidado necessário. Notem aqui o já. Ele aí, o advérbio que está expressando é uma ideia de tempo, já removeu-lhe. Então, essas classes gramaticais também atraem o pronome oblíquo para frente. Então, tem uma próclise. Já lhe removeu a gordura com todo o cuidado necessário. Então, verifiquem bem as posições das colocações pronominais, quais são as classes gramaticais que atraem o pronome oblíquo, quais os pronomes oblíquo pode ficar tanto antes do verbo como depois. E
Aqui não tem nenhum caso de ênclise, mas vamos criar uma aqui. Me chamaram. Me chamaram para a festa. Notem que o me está aqui e não tem nenhum outro acompanhante aqui, ok? Eu não inicio frase com pronome oblíquo, então o correto seria chamaram-me para a festa. Aqui eu teria uma ênclise, porque o pronome oblíquo ficou depois do verbo. Letra C é a alternativa aqui correta nessa questão. Vamos à questão número 5. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado. Quando eu falo em palavra com sentido figurado, eu preciso pensar naquela palavra que tem o sentido conotativo, ou seja, a palavra que foi utilizada no seu sentido criativo. Isso nos leva também a pensarmos em figuras de linguagem, como, por exemplo, as metáforas. Se eu falo, por exemplo, ela é uma onça, não que ela seja uma onça no sentido real, mas eu estou empregando características de uma onça em uma pessoa. Sendo assim, ela é brava. Ela é uma estrela, ou seja, ela se destaca. Isso é o sentido conotativo. Isso está no sentido figurado. Existem aí várias figuras de linguagem, as quais vários concursos aí estão cobrando. Então, é necessário também ficar atento a esses tipos de figuras. Vocês podem aí se assustar com a infinidade que há, mas para mencionar algumas, metáfora, antítese, eufemismo, hipérbole, sinestesia, catacrese, prosopopeia, paradoxo, uma infinidade aí de figuras, as quais nós vamos compreendendo aí aos poucos a particularidade delas. Mas nós precisamos aqui encontrar na questão número 5 qual frase emprega sentido figurado. Letra A. Entre esses tesouros estava um manuscrito de Galilei em vários pequenos livretos, contendo um de seus primeiros estudos de juventude. Entre esses tesouros, olhem aqui a palavra tesouro. Se eu falo assim, o tesouro do pirata foi encontrado. Conforme eu estou habituado a assistir filmes aí de piratas ou a ler histórias de piratas, o tesouro ele vai estar no sentido real. Tesouro ele estará então no sentido denotativo, no sentido de dicionário. Se vocês procurarem aí a palavra tesouro no dicionário, vai trazer a definição, ó, de dicionário. O tesouro do pirata, ou seja, o ouro, tudo aquilo que foi guardado. Mas entre esses tesouros estava um manuscrito. O manuscrito era a carta. A carta ela é um tesouro no sentido de dicionário ou foi utilizado no sentido criativo, como um sentido figurado? Como se eu dissesse, por exemplo, ela é uma flor de pessoa. Não que ela é uma flor que eu vou chegar e arrancá-la. Mas eu vou atribuir um sentido para ela característico de uma flor. Ela é um amor de pessoa, ela é muito delicada. Sendo assim, entre esses tesouros estava um manuscrito de Galilei, em vários pequenos livretos, contendo um de seus primeiros estudos de juventude. Essa está em sentido figurado, porque não está falando do tesouro de ouro, está falando sim do tesouro, de algo muito precioso que foi escondido de Galileu Galilei. Sendo assim, a letra A ela é a alternativa correta. Mas vamos ler aí as demais. Ele comprou todos os escritos em posse do lojista e o fez prometer que o avisaria se mais exemplares chegassem em suas mãos. Ele comprou todos os escritos, nenhum problema. Comprou tudo que foi escrito, que estava em posse do lojista, estava no poder do lojista. Nada no sentido figurado. E o fez prometer que o avisaria se mais exemplares chegassem em suas mãos. Mãos também no sentido de dicionário, chegassem em suas mãos, que estivesse os manuscritos em suas mãos, sob o seu poder. Letra B não atende à questão de sentido figurado. Letra C. E com sua morte, em 1737, o poço foi aberto. Até aqui, ok.
E muitos pacotes dos mencionados escritos foram movidos, ou seja, foram retirados ou vendidos a mercadores para embrulho. Nada no sentido figurado. Chegando à taberna, pediram um prato para colocar a mortadela. Prato também no sentido denotativo, no sentido de dicionário, que um prato serve para colocar alguma coisa. Letra D também incorreta. Sendo assim, letra A é a que atende o enunciado aqui da questão. Vamos para a próxima, a famosa crase. Assinale a alternativa. E muitas pessoas se confundiram aqui com essa questão, eu vou explicar o porquê. Assinale a alternativa cuja frase emprega a crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e conservando o sentido do texto. Verifiquem aqui no enunciado que eu tenho duas questões. Assinale a alternativa cuja frase emprega a crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu preciso encontrar aí qual questão em que a crase ela está utilizada de forma correta e preciso de algo a mais. E que conserva o sentido do texto. Então, pode ser que duas estejam aí corretas na questão de se empregar a crase, mas que não atenda ao pedido de conservar o sentido de texto, de fazer uma paráfrase, de fazer uma reescrita, representando aí o sentido ao qual nós lemos em que o texto apresenta. Bom, fazendo aí uma breve apresentação da crase, o que é a crase? A crase é a união do a com sentido de preposição, mais o a, que é um artigo, acompanhado de uma palavra feminina, de um substantivo feminina. Tendo essa junção, irá ocorrer o que nós chamamos de crase. Por exemplo, ele foi à secretaria. E é muito importante também para a questão de crase compreender o processo de regência. Vamos ver aqui. Ele foi. Quem vai? Vai a algum lugar. De onde que surgiu esse a? Por causa do foi. Se eu pergunto para vocês, ele foi. Vocês vão perguntar, ele foi aonde? Ele foi para qual lugar? Então, esse a aqui, ele é uma preposição. Coloquei ele aqui dentro do parênteses. Esse a que surgiu por causa do verbo foi é igual ao a que está dentro aqui do sinal gráfico, que é o colchetes? Não. Esse a já é um artigo que acompanha um substantivo feminino. Ele foi para a secretaria. Sendo assim, diante dessa construção, eu tenho a crase. Mas a crase também ela pode servir para evitar aí algumas ambiguidades, como, por exemplo, pintei a mão e pintei a mão. Se eu falo pintei a mão sem a crase, eu peguei a minha mão e pintei. Pintei a mão. Significa que eu utilizei a minha mão para pintar algo, com algum instrumento, e pintei algo. A crase ela serve também para evitar essas ambiguidades. A crase ela também serve em relação a locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas. Por exemplo, ela está à beira de um ataque de nervos. De que modo que ela está? À beira de. Estamos à espera de um milagre. De que modo que ele está? À espera de. Diante desses termos femininos, também emprego a crase. Então, são aí somente algumas características de onde que eu emprego esse acento e em qual momento. Mas fiquem atentos aí, existem aí outros vídeos de crase no canal, para que vocês possam também, aos poucos, juntar essas informações e perceberem aí a importância da utilização desse acento. Vamos aqui à questão, somente quis fazer aqui uma breve introdução para que ficasse mais viável e elucidativo em relação a esse acento. Então, nós já vimos aqui no enunciado que eu tenho que verificar onde que a crase foi empregada de forma correta e em qual dessas frases conserva o sentido do texto.
Galileu empregou a luneta para realizar suas observações gastronômicas. Galileu empregou a luneta. Esse empregou aqui, ele está no sentido de que ele utilizou. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, eu utilizei. Vocês vão perguntar, você utilizou algo? Você utilizou o quê? A luneta. Utilizei algo. Utilizei o quê? Sendo assim, eu utilizei. Percebam que há necessidade de um complemento para que seja explicado o que foi utilizado. Se eu falar eu utilizei e não responder a vocês, eu não estou apresentando um complemento do que eu utilizei. Dessa forma, esse empregou está no sentido de utilizar. Eu tenho, então, um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de continuação, ele precisa transitar e ele é direto porque ele não tem a presença da preposição. E lembra que eu mencionei para vocês que a crase é a união do a preposição com o a artigo? Então, Galileu empregou, utilizou. Utilizou o quê? Diante disso, eu não utilizo a crase aqui. Letra B. Um discípulo colocou à frente de sua obra a fim de preservá-la para a posteridade. Vamos lá. Um discípulo colocou. Ele colocou à frente. De que modo ele colocou? À frente de sua obra, a fim. Esse a fim também não tem crase, porque aqui ele indica com a finalidade. É uma finalidade, então diante de finalidade não tem o crase. Um discípulo colocou à frente. De que modo que ele colocou? À frente de sua obra, a fim de preservá-la para a posteridade. Esse à frente com crase indica o quê? Modo. É diferente de eu falar, a frente da sua casa está destruída. O que está destruída? A frente da sua casa. Daí não tem crase. Agora, se eu falo, um discípulo colocou. Ele colocou de qual modo? À frente. Ele colocou à frente do seu tempo a sua obra, a fim de preservá-la para a posteridade, para que ela pudesse ser divulgada para muitas pessoas. E ela foi colocada à frente, com o objetivo de preservá-la. Um discípulo colocou à frente, ou seja, já visualizando que essa obra um dia seria encontrada e preservada. Então, não estou falando de uma frente de uma casa. Estou falando no sentido de como ela foi colocada, que ela foi transportada. E que neste caso aqui, o que acontece? Ele colocou à frente, no sentido de visualizar no futuro da obra. Então, temos como à frente, à direita, à esquerda, emprego a crase. Alternativa correta aqui, a letra B. O polêmico herói contestou a imagem do universo concebida desde os antigos gregos. Notem aqui o verbo contestar. Se eu chego para vocês e falo, eu contestei, vocês vão me perguntar, você contestou algo? Você contestou o quê? Então, é um verbo transitivo que precisa de um complemento para explicar o que foi contestado. E eu falei algo. Se eu falei algo, então ele é direto e não indireto. Indireto seria com a preposição. Ele é um verbo transitivo direto, sendo assim, não necessita dessa crase aqui. Agora o perigo está aqui. Ele se pôs a registrar suas ideias a pena e tinta, sem saber o que o destino reservava para a sua obra. Ele pôs a registrar. Esse a registrar realmente não tem crase, por quê? Porque diante de verbo no infinitivo, que acaba em ar, ir, não utilizo crase. Ele se pôs a registrar suas ideias a pena. Aqui é para evitar aquela questão de ambiguidade que eu mencionei. Suas ideias a pena, ou seja, a caneta que é de pena. Não está sendo falado ali da pena da galinha, por exemplo. E sim,
do modo como o instrumento que é a caneta é utilizado. Quando eu trago a ideia de instrumento, eu utilizo a crase. A pena e tinta sem saber o que o destino reservava à sua obra. Mas olha o perigo aqui. Na letra D de dado, tem a crase. Na letra B também tem. E diante do pronome possessivo sua, a crase aqui, ela é o quê? Facultativa. Isto é, ela pode ser utilizada ou não, porque eu posso fazer a seguinte leitura. Ele se pôs a registrar suas ideias a pena e tinta, sem saber o que o destino reservava para a sua obra ou para a sua obra. Ela é facultativa. Se eu colocar está certo, se eu não pôr está certo também. Só que ele se pôs a registrar suas ideias. As ideias de quem? Do Galileu. Mas as cartas elas já estavam escritas quando elas foram parar ali no poço. Então ele não se pôs a registrar as ideias. As ideias já estavam registradas. Então isso que faz daí a letra D incorreta. Porque aqui na questão está perguntando a expressão cuja frase emprega a crase de acordo com a norma padrão, que é o à frente, no sentido de colocar à frente no sentido de futuro, a fim de preservá-la para a posteridade, e não está falando de que ele se colocou a registrar as ideias, de que ele que escreveu Viviane, sim, que as ideias já estavam escritas. É isso que faz, então, com que a ideia do texto ela seja mantida. Ele não escreveu as ideias já estavam escritas. Então, aqui conserva o sentido do texto, é a letra B de bola. Vamos aqui a número 7. Assinale a alternativa cuja frase emprega a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Quando eu falo aí de regência, eu costumo explicar um processo harmônico. Por exemplo, um coral, em que existe o regente, que vai conduzir a orquestra, os coralistas, e os regidos, que vão obedecer à ação do regente. Sendo assim, existe um termo chamado de termo regente, que é aquele termo que manda, que dá a voz de comando, e o termo regido. Esses termos regidos, eles são as preposições. Em relação à regência nominal, ele sempre terá uma preposição. Regência verbal pode ou não ter a preposição, porque regência verbal, um verbo pode ser transitivo direto, sem preposição, ou transitivo indireto, com preposição. Vamos analisar, então, cada uma delas. Assinale a alternativa cuja frase emprega a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Desde que não implicasse, a letra A, desde que não implicasse nenhuma perda, o médico compraria todos os exemplares da obra. Notem que lendo, parece que tudo está correto, mas conforme a norma padrão, nós temos que prestar atenção no verbo implicar, porque esse verbo implicar, ele tem aí dois sentidos. E quais são os sentidos do verbo implicar? O verbo implicar, quando ele for utilizado no sentido de acarretar, anotem isso, no sentido de acarretar, no sentido de ocasionar, ele será o quê? Ele será um verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, sem preposição. Desde que não implicasse, vamos substituir esse implicar por acarretar ou por ocasionar? Desde que não acarretasse nenhuma perda, o médico compraria todos os exemplares da obra. Desde que não ocasionasse nenhuma perda, o médico compraria todos os exemplares da obra. E aí, se eu perguntasse para vocês, desde que não acarretasse, vocês me perguntariam, não acarretasse algo, não acarretasse o quê? Então, aqui eu não preciso colocar, desde que não implicasse em nenhuma perda.
há nenhuma perda. Não há necessidade da preposição depois do verbo. Por quê? Porque o verbo implicar no sentido de acarretar, ocasionar, ele não precisa de preposição. Sendo assim, na letra 7, a A é a alternativa correta. Mas, se o verbo aí, né, o implicar, estiver na forma pronominal, daí sim ele terá a preposição. Letra B. Após a morte do mestre, o aluno não esqueceu o compromisso que havia feito. Verbo esquecer. Se eu coloco, por exemplo, o motorista esqueceu. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, o motorista esqueceu. O motorista esqueceu algo. Ele esqueceu o quê? Esqueceu a chave. Percebam que eu não precisei da preposição, porque eu perguntei, o motorista esqueceu algo. Esqueceu o quê? Mas agora se eu falo, ela não se lembrou. Ela não se lembrou algo. Ela não se lembrou de algo. Se eu tenho a forma pronominal com se, daí vai precisar da preposição. Ela não se lembrou do seu nome. Então vamos ver aqui a letra B. Após a morte do mestre, o aluno não esqueceu. Não esqueceu. Ele não se esqueceu do quê? Do compromisso que havia feito. Eu tenho aqui a forma pronominal. Sendo assim, quem não se esquece de alguma coisa. E o aluno não esqueceu. Ele não se esqueceu do quê? Do compromisso que havia feito. Letra B, incorreta. Letra C. O responsável em manter conservada as obras de Galileu as escondeu num poço. O responsável em manter conservadas as obras de Galileu as escondeu em um poço. O descaso não era compatível à grandeza. Temos aqui uma regência nominal. E a regência nominal, ela sempre terá preposição. O descaso não era compatível. Se alguma coisa não é compatível com. Esse aparelho não é compatível com a internet. O descaso não era compatível com a grandeza e não a grandeza. Com a grandeza que o cientista teve na história da ciência. Fiquem atentos aí às questões de regência verbal. Regência verbal, o verbo pode ou não ter preposição, porque ele vai ser transitivo direto ou indireto. E a regência nominal sempre terá um acompanhamento aí de uma preposição. Vamos aqui agora a outra questão. A última. Analise a frase abaixo para responder a questão 8. Muitos confundiram e colocaram como letra A, tempo. Mas vamos verificar. Então, vamos voltar para aquela mesa de amigos onde Nelly tinha acabado de perceber que a mortadela que havia comprado estava embrulhada em uma carta escrita por Galileu. É correto afirmar que o termo destacado introduz uma ideia de tempo, realce, situação ou conclusão? Vamos aí verificar. O então com sentido de tempo. Se eu falasse assim, o então presidente, o então professor foi embora. Daí eu estou falando o então professor de uma determinada época, o então presidente de uma determinada época. Daí sim eu teria o então com sentido de tempo. Mas, e realce? Como que funciona? O realce, ele se dá quando eu coloco, por exemplo, todos ganharam o prêmio, até os que estavam de férias. Todos ganharam, mas eu estou dando um realce, uma ênfase aí também, que todos ganharam, até os que estavam de férias. Ok? Então, dessa forma, seria um realce. Todos foram para casa, vírgula, inclusive o homem que lhe falei.
o homem ao qual falei. O inclusive está dando o sentido de realce, de ênfase. Aqui eu não tenho esse sentido. Situação. Então, eu posso substituir. Então, nessa situação, nessa circunstância, vamos voltar para aquela mesa de amigos onde Nelly tinha acabado de perceber que a mortadela que havia comprado estava embrulhada em uma carta escrita por Galileu. Alternativa correta aqui, situação. Então, vamos lá? Nessa situação, vamos lá? O então com sentido de conclusão, ele existe. Vamos prestar atenção na seguinte frase, que ele pode ser aí uma conjunção conclusiva. Ela chegou atrasada ao serviço, vírgula. Então, terá as horas descontadas. Portanto, terá as horas descontadas. O então, ele pode ser aí também uma ideia de conclusão nesses termos em específico. Ela chegou atrasada, vírgula. Então, terá o ponto descontado. Já tem algo ao qual conclui que vai ocorrer alguma coisa devido ao atraso dela. Neste caso aí dessa questão, temos o então colocado como situação, porque o substituir por nessa circunstância, nessa situação, porque já teve toda uma situação que foi apresentada anteriormente no texto para explicar o motivo pelo qual os amigos estavam ali na mesa, para explicar como que as cartas de Galileu Galilei foi parar na taberna, embrulhando aí a mortadela. Fizemos aí a correção dessa prova da Câmara Municipal de Cajamar, com o objetivo aí de alertá-los e de mostrar alguns aspectos aí da língua portuguesa para que vocês possam aí se aprofundar nos assuntos. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Acompanhem o canal, inscrevam-se, habilitem aí o sininho para receber as notificações. Nos vemos então em uma próxima correção, em mais dicas. Obrigado aí pela companhia e até a próxima.